Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário. Antes de apresentar nosso palestrante, eu quero só lembrar que está se aproximando o deadline para a submissão do LOL-CG, tá? A Márcia postou o link no chat, então quem quiser dar uma olhadinha, é só conferir lá, tá bom? E hoje a gente vai ter como nosso palestrante o Júlio Araújo. O Júlio é um grande amigo meu, a gente é da mesma turma de graduação. Ele é professor lá da Universidade Federal do Ceará. E ele vai falar um pouco para a gente sobre um problema de complexidade parametrizada. Júlio, por favor. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite. Como está no título, né, eu vou falar um pouco de um problema de coloração nos vértices. Os vértices vão ter pesos, por isso o título de coloração ponderada. E como a gente vai falar de parametrização, em algum momento eu vou falar de complexidade parametrizada, mas antes disso eu vou contar um pouco na verdade, do meu histórico com esse problema de coloração ponderada, que vem desde do mestrado. E o último trabalho nosso, assim, nesse problema é esse trabalho com o Vitor, professor Vitor, a Shirley são professores lá na UFC, né? O Carlos Vinícius, pós-doc lá na UFC, provavelmente vai ser contratado em breve lá para a Federal do Cariri. O Vinícius dos Santos dispensa comentários, né, e apresentações. E o Ignazio também, que é mais conhecido dos brasileiros que os próprios brasileiros, né. E aí eu vou contar um pouco do histórico meu com esse problema, que motiva a esse trabalho, que já tem um tempo que a gente fez, foi em 2018, mas foi publicado agora esse ano, e por isso eu resolvi falar dele, né. Então, como eu já anunciei, é um problema de coloração nos vértices, coloração própria. Então, o que a gente vai querer fazer é o de sempre, né? Colorir os vértices de modo que vértices adjacentes tenham cores diferentes. Mas, com mais frequência, eu vou me interessar em olhar para a coloração não como uma função, né, dos vértices no conjunto de um ATK, se eu estou fazendo a coloração, mas eu vou mais olhar para a coloração como uma partição dos vértices em conjuntos independentes, né? Cada cor, como você não tem uma aresta entre vértices de mesma cor, cada cor induz um conjunto independente, né? E eu estou mais interessado nessa partição do conjunto de vértices como um conjunto independente. Então, esses SIs que vão aparecer aí são conjuntos independentes, são os vértices coloridos com a cor I, né? Então, a gente está querendo fazer coloração própria com K-cores, e os vértices têm pesos, esses pesos são reais, números reais não negativos, e a gente vai dizer que o peso de uma cor é o maior peso de um vértice colorido com aquela cor, certo? Então, eu vou ver todos os vértices de cor 1 e vou ver qual é o vértice de maior peso, esse vai ser o peso da cor 1, certo? Por exemplo. E aí, depois eu vou somar os pesos das cores, e isso vai me dar o peso daquela coloração, certo? E o objetivo do problema é, dentre todas as colorações próprias do grafo, você minimizar o peso da coloração, certo? Achar uma coloração que minimiza o peso da coloração. O peso da coloração é a soma dos pesos das cores, o peso de uma cor é o peso de um vértice naquela cor. E eu vou falar mais de uma vez também, bom, já eu vou mostrar um exemplo, na verdade, no próximo slide eu mostro um exemplo de que a gente às vezes tem interesse de usar mais cores do que a menor quantidade de cores para minimizar o peso. Então, tem um outro parâmetro associado, que é o número, o parâmetro é o número cromático ponderado, mas tem esse sigma de GWR, que é o número cromático ponderado, quando você limita o número de cores para ser no máximo R cores, certo? Então, você só está interessado em R colorações. Tá? Então, esse problema tem vários artigos que chamam, assim, com título, que chama esse problema de coloração ponderada. O que é um pouco ambíguo, porque tem alguns autores que chamam de coloração ponderada quando você tem números inteiros nos vértices, e aí esse número quer dizer quantas cores aquele vértice tem que receber. Enfim, tem diferentes versões de coloração ponderada que não necessariamente querem mapear o mesmo problema, e só depois de um tempo eu descobri que alguns autores chamavam esse problema específico de max coloring.
Então, tem duas nomenclaturas para esse problema, certo? Então, o exemplinho, basta um P4 para a gente fazer um exemplo um pouco interessante. Então, se você olhar para esse P4 no canto esquerdo em cima, se você tenta fazer uma 2 coloração, né? Então, os versos estão coloridos com cor azul e vermelho, versos adjacentes, cores distintas. Mas se você vai ver o peso dessa coloração, o peso da cor azul é 4, porque tem um verso de peso 4 e um verso de peso 1, V1 e V3. O peso da cor vermelha vai ser 4 também, porque você tem um vértice de peso 1 e um vértice de peso 4, V2 e V4. E aí o peso da coloração vai ser 4 mais 4, que dá 8. E aí, se você quer minimizar o peso de uma coloração, na verdade você tem interesse em gastar mais cores, por exemplo, fazer a coloração de baixo, né, do P4 mais abaixo, porque aí o peso da cor azul, você só conta uma vez esse 4, né? Você tem 2 versos de peso 4 na cor azul, mas você só pega o máximo. Então, você vai ter, o peso da cor azul é 4, o peso da cor vermelha é 1, o peso da cor verde é 1, então você faz uma coloração de peso 6, mais barata do que a anterior. Então, o número cromático ponderado desse P4 com essa atribuição de pesos é 6, e, curiosamente, usa mais cores do que o ótimo, que seria fazer só uma 2 coloração, né? Mas é claro que o sigma do P4 com essa atribuição de pesos, mas se você restringir a usar no máximo 2 cores, né, o sigma P4 W2, aí é 8, né? Se você só se permite usar 2 cores, não tem nada melhor a fazer do que uma coloração de peso 8. Tá bom? Tá claro? Se alguém não entender alguma coisa, pode me interromper. Bom, claro que se todos os pesos forem iguais a 1, por exemplo, o problema de calcular o número cromático ponderado é igual ao de calcular o número cromático do grafo. Ou seja, o peso de cada cor vai ser o número de cores, o peso de cada cor vai ser 1, então a soma dos pesos das cores vai ser a quantidade de cores que você gastou, e consequentemente, o número cromático ponderado é o número cromático. Então, é um problema que generaliza o problema de coloração clássico, e consequentemente, todas as aplicações práticas e resultados de dificuldade para coloração normal se aplicam aqui no caso ponderado. Mas esse problema ele é consideravelmente mais difícil do que o problema de coloração mais conhecido, né? Coloração de vértices pura e simples. Então, eu comecei a estudar esse problema por volta de 2006, 2007, quando eu estava no mestrado sobre a orientação da Cláudia, ela sugeriu dar uma olhada nesse problema. E, naquela época, tinham já alguns artigos a respeito, poucos resultados de polinomialidade, então tem algumas subclasses simples de bipartidos, tem polinomialidade para cografos, né, grafos sem P4 induzidos, e tinham vários resultados de NP completude, grafos de intervalo, bipartidos com grau limitado, enfim. Grafos split, e aí, bom, se era difícil para grafos split, também era difícil para a classe de grafos sem P5 induzidos, porque todo grafo split não tem um P5, né, induzido. E tinham vários algoritmos aproximativos para grafos bipartidos, para grafos de intervalo, enfim, tinham vários resultados de aproximação também. E aí, face essa coisa de ser polinomial para grafo sem P4 e NP completo para grafo sem P5, naquela época, e ainda hoje, com alguma frequência, a gente vai olhar para aquelas classes de grafos com poucos P4s, né? E a primeira delas é a classe de grafos P4 espaços, que é a definição, bom, a cada 5 versos você acha no máximo um P4 induzido. E para quem já estudou essa classe, sabe que essa classe tem uma decomposição bonitinha, você pode decompor os grafos dessa classe com 3 operações simples, e uma delas é simplesmente você pega 2 grafos da classe e faz a união disjunta deles. E aí, em geral, você usa essa decomposição para fazer o cálculo de um parâmetro em cima de uma árvore associada. E aí, basicamente, no caso da união disjunta, por exemplo, dado que eu já sei soluções ótimas para componentes conexas, eu gostaria de calcular a solução ótima do gráfico inteiro. Surpreendentemente, esse problema a gente não soube resolver para grafos P4 espaços. A gente achou exemplos em que uma coloração ótima de um grafo P4 espaço desconexo não é dada por colorações ótimas das componentes. E, bom, aí a gente tentou alguns algoritmos para combinar colorações, né, das componentes, e nenhuma delas funcionou. A única coisa que a gente soube dizer na época foi que se você não tiver a operação de união disjunta, a gente sabe dizer alguma coisa. Esse foi o meu primeiro trabalho com o Ignasi em 2007.
Foi na época que a gente se conheceu, ele veio pelo Brasil a primeira vez e a gente trabalhou nesse problema. E agora, mais de 10 anos depois, é a minha vez de estar por aqui trabalhando com ele. E, enfim, a gente achou um algoritmozinho simples também para classificar grafos P4 espaços, mas até hoje essa pergunta está em aberta, a complexidade para grafos P4 espaços. Mas a gente, em breve eu vou falar de alguns resultados que vão mostrar que isso provavelmente, de fato, é difícil. Certo? Teve um outro resultadozinho que a gente mostrou com a Cláudia, simples, de caracterizar uma caracterização de grafos que precisam ter um número cromático ponderado pelo menos K. Eles têm que ter um certo subgrafo, tem que necessariamente conter um certo subgrafo. Isso é uma generalização do teorema de Rajos, mas é relativamente simples porque é uma prova que segue exatamente os mesmos passos da prova de Rajos. Você só tem que escolher bem a classe de grafos básicos e como definir o que você faz com os pesos nas operações lá de Rajos, mas é uma generalização relativamente simples de se fazer. Bom, a gente teve esses resultados, mas uma pergunta que é feita no primeiro artigo que define o problema e que ficou aberta por algum tempo é: será que daria para resolver o problema de coloração ponderada em tempo polinomial para árvores ou para grafos com largura limitada, certo? E aí tinha alguns resultados relacionados. Por exemplo, tinha um esquema de aproximação de tempo polinomial para grafos com largura limitada, tinha algumas subclasses de árvores para as quais sabe-se calcular em tempo polinomial, inclusive tem um artigo um pouco mais recente, aí, de 2016, tratando algumas subclasses de árvores. No artigo original, no artigo que define o problema, os autores já davam um algoritmo para grafos com largura limitada, mas a complexidade ela é exponencial na largura, né? E exponencial no número de cores que você vai gastar na sua coloração ótima. Então, se por acaso você assume que você quer achar a melhor coloração com um número constante de cores em um grafo de largura em árvore constante, bom, para quem não conhece largura em árvore, é um parâmetro que mede, de certa forma, quão próximo o grafo está de uma árvore. A definição é um pouco complicada, não vou entrar em detalhe porque a gente não vai precisar tanto, tá? Mas se você assume que o número de cores que você quer é constante, se você assume que esse parâmetro é constante, você teria um algoritmo polinomial, né, para grafos nessa classe. Mas o fato é que a complexidade é essa. E uma outra coisa que é mostrada também nesse primeiro artigo é que está certo que você pode precisar de mais cores do que o número cromático, né, do que a menor quantidade de cores possível de uma coloração própria para colorir. Está certo que você pode ter interesse em gastar mais cores para achar uma coloração ponderada ótima, mas o número de cores que você vai gastar nunca é maior do que o número guloso, ou o número cromático first fit, que, bom, para quem eventualmente não conhece, é a maior quantidade de cores que o algoritmo guloso de coloração pode gastar dentre todas as possíveis ordenações dada que você teste como entrada, certo? Mas, de novo, isso não é necessariamente muito importante para o que vem depois, porque, bom, tem um resultado da Cláudia e do Bruce, que diz que esse número guloso, ele é, para grafos com largura em árvore T, ele é da ordem de T log N. Bom, e aí se você combina esses resultados, você sabe, bom, o número de cores nunca vai, em um gráfico com largura em árvore T, o número de cores nunca vai extrapolar T vezes log N. Então, se você pega o R, né, que é o número de cores na primeira complexidade, né, NAR vezes RAT, se você troca esse R por um T log N, então você fica com algo do tipo N elevado a T log N, e aí você tem T log N elevado a T. E, bom, se esse T for constante, como, por exemplo, no caso de árvores, você fica com o algoritmo de N elevado a log N para resolver o problema de coloração ponderada em árvores, certo? E esse N log N você pode certamente escrever como 2 elevado a log ao quadrado N, ou seja, um algoritmo subexponencial. Ele é um algoritmo quase polinomial para calcular o problema de coloração ponderada em árvores. Então, tinha esse algoritmo, assim, até então ninguém tinha combinado esses resultados para fazer esse comentário, né? Mas, enfim, tinha esse resultado já usando os resultados existentes. E aí, na época que eu estava no doutorado aqui na França, eu mostrei esse problema para o pessoal lá do grupo lá de Sophia Antipolis, e o Stéphane Perrenez teve uma ideia genial. O Stéphane Perrenez é o que está na foto à direita, para mostrar que, de fato, essa complexidade ela é ótima.
sob a hipótese de tempo exponencial. Então, a hipótese de tempo exponencial diz que você não deve esperar que haja nenhum algoritmo subexponencial para resolver traceability, certo? Então, considerando essa hipótese, você também não deve esperar um algoritmo melhor do que esse n log n para resolver o problema de coloração ponderada em árvores. Então, o Stefan teve essa ideia brilhante, assim, uma redução bem complicada, e junto com o Nicolas Nice, a gente passou algumas semanas tentando decifrar, traduzir o Stefan para o mundo enfim, mostrar que, de fato, a ideia dele funcionava direitinho e tal. Então, tem essa complexidade ótima aí, né, digamos, para o problema de coloração ponderada em árvores, sob a hipótese de tempo exponencial. Então, não deve dar para fazer nada melhor do que n elevado a log n sob essa hipótese. E aí, com o Ignazi e um aluno dele, depois a gente se perguntou, bom, será que a gente não pode tentar usar uma hipótese mais fraca do que a ETH e tentar fazer, achar mais alguns resultados para a árvore? Será que não daria para fazer alguma coisa do ponto de vista parametrizado? Então, eu vou já falar um pouco mais de detalhes sobre complexidade parametrizada, mas tem uma hipótese lá em complexidade parametrizada que tem duas classes de problemas, que eu vou já falar um pouquinho, que deveriam ser diferentes. Assim como P deve ser diferente de NP, espera-se, acredita-se que sim, tem duas classes, que são FPT e W1, acredita-se que essas classes são distintas. E essa hipótese ela é mais fraca do que a ETH, do ponto de vista de que, se a ETH for verdadeira, essa hipótese também é verdadeira, e é uma hipótese que, por sinal, implica que P seria diferente de NP também, certo? Então, a nossa brincadeira foi estudar o problema de coloração ponderada, não do ponto de vista da ETH, em árvores, né, não do ponto de vista de ETH, mas estudar do ponto de vista dessa hipótese de FPT ser diferente de W1. E aí agora eu vou dar uma pausa nessa coisa de coloração ponderada e vou falar exclusivamente de complexidade parametrizada, que, apesar de ser uma área cada vez mais conhecida, como é um negócio ainda recente, a cada vez que a gente fala desse assunto, a gente ainda se sente obrigado a dar uma ideia do que é, né? E eu vou não só jogar as definições, eu vou tentar dar um exemplinho para tentar ficar mais claro o que vem depois. Tá? Então, por enquanto, bom, quem já conhecer complexidade parametrizada pode eventualmente beber água, ir no banheiro, porque não vem nada de impressionante nos próximos slides. Então, a complexidade parametrizada, de certa forma, ela vem estudar, assim como áreas como algoritmos aproximativos ou programação linear inteira, etc., é uma área para estudar problemas NP completos, NP difíceis. Então, de certa forma, a gente não espera para um problema NP difícil, assim como a hipótese do tempo exponencial diz, eu não consigo fazer nada muito melhor do que algo exponencial para resolver o traceability. E aí, nessa coisa de complexidade parametrizada, tá, tudo bem, eu não consigo fazer nada muito melhor do que exponencial para resolver o meu problema, porque ele é NP completo, mas será que eu consigo fazer um algoritmo que seja exponencial ainda, por que não, mas que essa dificuldade ela seja associada a algum parâmetro que eu dou como entrada. Então, eu gostaria de fazer algo, bom, desse parágrafo grande que eu coloquei, o importante é a última coisa que está em vermelho. Será que eu consigo fazer alguma coisa que seja qualquer função em K, que é um parâmetro que eu dou como entrada, vezes algum polinômio no tamanho da instância que eu tenho, esse I é a instância que eu tenho para o meu problema. Então, será que eu consigo algum algoritmo cuja complexidade ela é provavelmente algo exponencial nesse parâmetro que eu dou como entrada, e vezes um polinômio no tamanho da instância em si. Aí esse parâmetro pode ser o que você tiver vontade. Então, o mais comum é que esse parâmetro seja o valor da solução, por exemplo. Se você está brincando, sei lá, com um problema de dominação, então esse K, você pode escolher esse K como sendo a quantidade de vértices que você vai escolher no seu problema de tentar achar um conjunto dominante, por exemplo, com no máximo K vértices. Mas ele também pode, esse parâmetro pode ser um parâmetro que o pessoal comumente diz um parâmetro estrutural, que lhe dá alguma informação sobre a estrutura do grafo. Ele pode ser, por exemplo, a largura em árvore do grafo, ele pode ser a click width, enfim, ele pode ser, na verdade, o que você tiver vontade. Então, sempre que você dá um algoritmo, se você acha um algoritmo desse para o seu problema, você vai dizer que o seu problema ele é FPT, ele é Fixed Parameter Tractable, com respeito àquele parâmetro, certo? Então, essa é a tentativa, tá? Será que meu problema é difícil, eu não consigo fazer nada melhor do que exponencial, mas será que eu consigo jogar essa exponencialidade em cima de um parâmetro? Porque aí, para as instâncias em que esse parâmetro é pequeno,
esse algoritmo é de se esperar que ele se comporte bem, né? Então, essa história de algoritmos FPT é como se fossem os algoritmos eficazes, eficientes, nesse mundo de complexidade parametrizada. Mas aí tem, assim como a questão de polinomial e NP completo, você tem como também demonstrar que, para o seu problema, para um determinado parâmetro, esse tipo de algoritmo você ainda não deve esperar conseguir. E aí é que aparece a classe de problemas W difícil. Na verdade, é uma hierarquia, tem W1, W2, WI difíceis. Mas a ideia é que quando você mostra que um problema é W alguma coisa difícil, você não deve esperar que o seu problema tenha um algoritmo com essa cara, né? É qualquer função no parâmetro vezes um polinômio no tamanho da instância. Certo? E aí essa coisa do WI quanto maior for o I que você eventualmente conseguir demonstrar, na verdade a gente mora só no W1, W2, são raros os exemplos de W3 dificuldade, mas a ideia é que quanto maior for o I, mais difícil, menos provável é de você ter um algoritmo FPT, um algoritmo exponencial no parâmetro, polinômio vezes um polinômio na entrada. E eu queria dar dois exemplos de algoritmos FPT para o problema de vertex cover, que é o problema mais simples que tem. Enfim, normalmente o pessoal fala um pouquinho desse problema quando vai introduzir complexidade parametrizada. Só para dar um exemplo simples de um algoritmo FPT, mas também para poder definir o que é um kernel, o que é um algoritmo de kernelização que vem a seguir, tá? Então, o problema de cobertura por vértices, né, você gostaria de escolher um subconjunto de vértices do grafo que intersecte todas as arestas do grafo, né, que toda aresta tenha uma extremidade naquele conjunto. Então, nesse exemplo que tem no canto direito em cima, os vértices em vermelho são os vértices que, por exemplo, você pode escolher e pode ver que todas as arestas do grafo têm uma extremidade nesse conjunto. Então, esses vértices em vermelho formam uma cobertura por vértices desse grafo, um vertex cover. E aí a versão, obviamente, se você pegar todos os vértices do grafo, você vai cobrir todas as arestas, não tem graça. E a brincadeira é você tentar minimizar, ou a versão de decisão é decidir se você consegue uma cobertura com no máximo K vértices, certo? Então, esse problema é NP completo, e você pode se perguntar, tá, tudo bem, o problema é NP completo, eu não devo conseguir fazer nada muito melhor do que um algoritmo exponencial para resolver esse problema. Mas será que eu conseguiria, por exemplo, tomando o K como parâmetro, ou seja, tomando a quantidade de vértices que eu vou escolher como parâmetro, será que eu não conseguiria fazer um algoritmo FPT? Ou seja, um algoritmo que seja exponencial no número de vértices que eu vou escolher, vezes qualquer polinômio no tamanho do grafo. E, na verdade, sim, e tem várias formas de fazer isso. Uma delas é o que está logo abaixo, é você fazer um algoritmo recursivo. Então, se você olha para a definição do problema, o que você sabe é que cada aresta tem que ter uma extremidade no conjunto. Isso significa que, como no exemplo direito, acima, se você pegar essa aresta UV, eu sei que pelo menos uma dessas extremidades tem que estar no conjunto solução. Então, você pode resolver dois subproblemas. Um subproblema em que você assume que o U está na solução, e dizer que o U está na solução, basicamente, é dizer que todas as arestas que chegam em U, você já intersectou. Então, você pode simplesmente jogar fora o U e todas as arestas que tocam nele, e resolver o problema no resto do grafo. Então, esse é um subproblema a ser resolvido, e tem um outro subproblema que é quando você assume que o V está na solução. Sabe? Então, você pode fazer uma ramificação, né? Você pode escolher uma sequência de arestas e fazer uma ramificação e resolver sempre esses dois subproblemas. Então, isso lhe dá uma árvorezinha binária. Para cada aresta que você vai escolher, você tem dois subproblemas, né? Sendo que essa árvore binária, você, como quer escolher no máximo K vértices, essa árvore binária você só ramifica até a altura K. Então, você tem uma árvore binária de altura K, você sabe que você tem no máximo 2AK possíveis conjuntos de solução. Então, em cada folha dessa sua árvorezinha binária, então você tem, na árvore binária, você tem x, y, t, z, você tem possíveis soluções para o problema de vertex cover. Assim, são ramificações que você fez, né? Então, você tem candidatos a soluções, e o que você tem que fazer em cada uma dessas folhas, verificar se o conjunto de vértices que você escolheu até essa folha forma, de fato, um vertex cover do seu grafo, ou seja, bem, como você vai removendo os vértices a cada passo, basicamente, se você testa se naquele momento o seu grafo já não tem mais arestas, se todas as arestas foram tocadas, certo? Então, você consegue,
como tem 2 elevado a k folhas nessa árvore, você tem um algoritmo que é 2 elevado a k vezes um polinômio no tamanho do grafo. É um algoritmo para testar se você tem, de fato, um vertex cover de tamanho k ou não. Esse é um algoritmo FPT para o problema de k-vertex cover. E, portanto, o problema de k-vertex cover parametrizado pela quantidade de versos que você pega é um problema da classe FPT. Certo? Tem uma outra forma de você fazer isso, que dá uma complexidade pior, mas vai ser interessante para o que vem depois, é você fazer o que a gente chama de algoritmo de kernelização. Então, o que é um algoritmo de kernelização? É você fazer um algoritmo que, no fundo, você vai ter um algoritmo FPT, mas você faz da seguinte forma: você primeiro faz, em tempo polinomial, uma redução do seu grafo para uma instância equivalente pequena, e depois você faz força bruta nessa sua instância pequena. Então, a complexidade do algoritmo vem dessa força bruta na instância pequena, mais o tempo polinomial de você achar essa instância equivalente. Tá? Essa instância pequena é o que a gente chama de kernel, de núcleo associado àquela instância. Né? Então, o problema é o mesmo, e vamos fazer uma kernelização para o problema de cobertura. Então, tem uma regra que a gente chama de regra de redução, né? Como você vai enxugar o seu gráfico para chegar nessa instância pequena. Tem uma regra simples, é que você pode remover vértices de grau alto. Então, a definição de vértice de grau alto é ter grau maior do que k. K é a quantidade de vértices que eu quero escolher. Então, veja bem, se eu tenho um vértice que tem mais do que k vizinhos, e por acaso eu não escolho esse vértice, como eu tenho que intersectar todas as arestas que saem desse vértice, eu vou ter que escolher todos os vértices que estão na vizinhança dele. E aí eu já vou ter escolhido mais do que k vértices. Então, a resposta para o problema de decidir se eu consigo fazer com no máximo k vértices é trivialmente não, nesse caso. Ou seja, qualquer vértice que tenha mais do que k vizinhos, ele tem que necessariamente ser escolhido para fazer parte da solução, se eu estou querendo fazer com no máximo k vértices. Certo? Então, basicamente, a brincadeira é essa. Se você acha a primeira regra, o processo de diminuir o seu grafo é esse: você joga fora vértices de grau maior do que k. E a cada vez que você faz isso, você diminui o parâmetro de uma unidade, porque basicamente você está dizendo, olha, eu vou pegar esse vértice. Então, eu pego esse vértice e jogo fora as arestas, ele e as arestas que incidem nele, e continuo esse processo. Quando você terminar esse processo, você tem uma instância menor, onde todos os vértices têm grau no máximo k. E você ainda continua querendo tocar todas as arestas que restaram com no máximo k. Bom, é um k atualizado, né, porque você foi diminuindo esse k à medida que foi removendo vértices, mas você tem um grafo que tem grau no máximo k e você ainda quer tocar todas as arestas com no máximo k vértices. Mas aí significa que você só pode conseguir fazer isso se você tiver no máximo k ao quadrado arestas, porque cada vértice tem no máximo k arestas que chegam, e você quer fazer isso com no máximo k vértices. Então, se você tiver mais do que k ao quadrado arestas, você vai dizer, não dá para fazer com k vértices. Se não, você tem uma quantidade pequena de arestas, implica que você tem uma quantidade pequena de vértices. Você vai ter no máximo 2 vezes k ao quadrado vértices. Então, você chegou a uma instância pequena. O que é essa instância pequena? Significa que o tamanho dessa instância, ela só depende do k. Você tem 2k ao quadrado vértice, k ao quadrado arestas, você pode fazer força bruta. Porque lembra que a complexidade que a gente quer é qualquer função em k vezes um polinômio n. Então, eu posso me permitir fazer força bruta nesse grafo que a gente obteve depois de jogar fora os vértices de grau alto. Bom, se eu achar um vertex cover desse grafo, com a quantidade de k que me sobra, né, depois de ter forçado alguns vértices estarem na solução, os vértices de grau alto, eu vou ter no grafo original e vice-versa, certo? Então, isso é o que a gente chama de algoritmo de kernelização. E aí, de novo, nesse mundo de complexidade parametrizada, esse é um caminho para você obter um algoritmo FPT. Se você consegue fazer uma kernelização, você direto tem um algoritmo FPT, e tem uma demonstraçãozinha não muito evidente de que se você tem um algoritmo FPT, então também necessariamente tem um algoritmo de kernelização. Na verdade, é um se só se, sendo que nem sempre é claro como é que você obtém esse algoritmo de kernelização. Às vezes você acha um algoritmo FPT, mas não sabe kernelizar. Assim, sabe-se que existe uma demonstração, mas nem sempre é evidente você achar um algoritmo de kernelização bonitinho, tá? E da mesma forma que você pode dizer que você não deve esperar um algoritmo FPT, também tem como você demonstrar que
tudo bem, eu consegui um kernel, no nosso caso, a gente conseguiu um kernel que foi 2K ao quadrado versus. Eu posso tentar mostrar que não dá para fazer nada melhor do que isso, que eu não devo conseguir achar um algoritmo que vai kernelizar meu grafo com alguma quantidade linear de versos, por exemplo. Sabe? Tem esse tipo de demonstração, a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Então, a gente mostrou, voltando para a coloração ponderada, com o Ignasi e o Julião, o aluno dele, a gente mostrou depois que se você pega uma floresta, calcular o número cromático ponderado é difícil, W difícil, parametrizado pelo tamanho da maior componente, ou seja, da maior árvore que tem na sua floresta. O que isso quer dizer pelo que a gente acabou de ver? Quer dizer que, mesmo que você se permita fazer força bruta no tamanho da maior árvore que você tem na sua floresta, vezes um polinômio do tamanho da sua floresta, você não deve conseguir um algoritmo com essa complexidade que resolva o problema de coloração ponderada numa floresta. E isso, de certa forma, está ligado com o problema lá da união adjunta de P4 espaços, né? Porque a gente tem um grafo desconectado, eu posso até me permitir fazer força bruta no tamanho da maior árvore, e mesmo assim eu não consigo um algoritmo exato para calcular o número calcular o número cromático ponderado, a menos que, enfim, o FPT seja igual a W1, que as pessoas não acreditam. Certo? E como é parametrizado pelo tamanho da maior componente conexa, de um grafo desconexo, a maioria dos parâmetros estruturais, ou mesmo número de cores, são limitados pelo tamanho da maior componente conexa. Então, para a maioria dos parâmetros que você possa pensar, o problema vai ser W difícil. Não é à toa que o Ignasi escolheu como título desse nosso trabalho Rolling Out FPT Algorithms to this Problem, porque quase qualquer parâmetro que você pegue, o problema vai ser difícil. E para o problema parametrizado pelo número de cores, na verdade, ele é um pouco mais difícil, mesmo para uma árvore. Ele é W2 difícil. E essa redução também implica que a gente, como eu disse, né, você não deve esperar fazer um algoritmo que seja exponencial no número de cores, vezes um polinômio na instância, né? Bom, o problema é difícil, então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar a parametrização dual, então essa toda a historinha para motivar esse nosso trabalho com os Vinícius, Vitor, Shirley e Ignasi, que o que a gente vai tentar fazer é, pelo menos, economizar K unidades de peso. O que isso quer dizer? A gente vai estudar o problema dual de coloração ponderada, que é o seguinte, olha, uma coloração que eu sempre posso fazer, que é meio estúpido, mas no caso de um gráfico completo, a única opção que a gente tem, é dar uma cor para cada vértice. Então, se eu der uma cor para cada vértice, o peso dessa coloração é a soma dos pesos dos vértices do gráfico, que é exatamente esse termo que tem na desigualdade em vermelho, né? Então, se eu estou num gráfico completo, eu não posso fazer nada melhor do que somar os pesos dos vértices. E a pergunta é, bom, eu estando num gráfico qualquer, eu posso, claro, ter uma coloração em que eu dou uma cor para uma cor para cada vértice, eu vou ter uma coloração com esse peso. A questão é, será que eu consigo, pelo menos, baixar o peso dessa coloração de K unidades? Será que eu consigo recolorir, talvez, alguns vértices, de modo que o peso da coloração vai ser, pelo menos, K unidades melhor, digamos assim, do que essa coloração bem ruim, que é uma coloração que dá uma cor para cada vértice. Certo? E aí, para essa coisa ter graça, a gente assumiu que todos os pesos dos vértices são números inteiros positivos, ou seja, cada vértice vai ter peso pelo menos 1 agora, tá? E são pesos inteiros. Por que fazer isso? Porque essa estratégia já foi eficaz para os problemas de coloração. Enfim, para problema de coloração, muitas vezes nem faz sentido você se questionar sobre a complexidade parametrizada deles, porque eles são difíceis mesmo quando o valor da solução é constante, né? Por exemplo, 3 coloração é difícil. Então, não adianta eu tentar sequer, enfim, um algoritmo FPT para 3 coloração parametrizado por 3, porque não é nem K, é o 3. O 3 constante não dá para fazer um algoritmo polinomial, né? Então, o nosso trabalho foi nesse sentido, parametrizar por K, ou seja, eu vou me permitir fazer força bruta nesse K, que é a economia que eu quero ter, com respeito a essa coloração ruim. Eu vou tentar fazer alguma coisa exponencial nesse K e polinomial no tamanho da instância.
Antes disso, esse problema dual de coloração ponderada, ele foi estudado em 2016, tem alguns resultados parametrizados. O importante, por exemplo, e que a gente dá uma melhoria, é que foi proposto um algoritmo FPT para resolver esse problema, né, de economizar cores dessa coloração ruim, com essa complexidade, né, 2 elevado a k log k vezes um polinômio n. A gente, bom, eles perguntavam também, aquela coisa, né, eles apresentam o algoritmo FPT, mas não sabiam como fazer um algoritmo de kernelização. Sabe-se que existe um, mas eles não sabiam mostrar um. Então, a gente, bom, essa foto à esquerda foi quando a gente estava trabalhando nisso, e, bom, a mesma foto do Ignaz. A gente mostra um algoritmo FPT de complexidade melhor do que o que tinha antes. A gente mostra também que você não deve conseguir um algoritmo FPT com complexidade melhor do que exponencial. É claro que você pode tentar otimizar essa base, né, do expoente, do exponencial, mas melhor do que exponencial não deve dar para fazer. A gente mostra um algoritmo de kernelização que não era conhecido, né? E mostra também que você não deve conseguir nenhum kernel polinomial, ou seja, você não deve conseguir reduzir a sua instância a algo que tenha tamanho polinomial no K, a menos, enfim, que essa complexidade, essa hipótese de complexidade não seja satisfeita, mesmo no caso de grafos split. Então, esses são os dois, esse item 2 é o que eu vou tentar falar rapidamente para vocês, a ideia. E a gente também mostra algumas classes de grafos para as quais a gente tem algoritmos melhores do que algoritmos de kernelização melhor do que esse algoritmo exponencial que a gente mostra para o caso geral. Certo? Tem kernels polinomiais para algoritmo grafos de comparabilidade, grafos de intervalo, etc. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho desse item 2, um algoritmo de kernelização para esse problema dual de coloração ponderada. Então, só para lembrar, a ideia para fazer isso nasce do dual de coloração enfim, do resultado parecido que tem para a coloração de vértices tradicional, né? Então, lembrando, o que a gente tem é um grafo ponderado, e o que a gente quer fazer é tentar achar uma coloração ponderada que, comparada àquela pior possível, né, de dar uma cor para cada vértice, ela economiza pelo menos k unidades de peso. E a gente assume que cada vértice tem peso pelo menos 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular um emparelhamento máximo no complemento. Certo? Então, a gente procura um maior subconjunto de arestas no seu grafo, que não são 2 a 2 adjacentes, né? Enfim, um emparelhamento, a gente procura um anti-emparelhamento no grafo, né? Que a gente pode fazer em tempo polinomial. Então, se esse emparelhamento for muito grande, ou seja, se eu conseguir achar pelo menos k não arestas que formam um emparelhamento, o que eu posso fazer? Eu posso começar lá com a minha coloração bem ruim, que eu dou uma cor para cada vértice, mas esses vértices desse emparelhamento, eu posso colocar esses pares de vértices numa mesma cor, porque eles não têm arestas entre si. Então, como cada vértice tem peso pelo menos 1, eu vou ter economizado pelo menos k unidades de peso na minha coloração, vou ter achado a coloração que satisfaz a restrição de, comparada à pior, ela economiza k unidades de peso. Ou seja, aí eu tenho uma instância sim, certo? Ou seja, se eu acho um emparelhamento muito grande, a resposta é sim, dá para economizar, com respeito a essa pior coloração, dá para economizar k unidades de peso. Bom, se não, o nosso emparelhamento não é grande o suficiente, o maior emparelhamento que você achou, ele não é grande o suficiente, o tamanho dele é no máximo k-1, certo? E aí a gente vai olhar para o resto do grafo. Bom, como você pegou o maior emparelhamento que você conseguiu, significa que no resto do grafo, necessariamente, você tem um grafo completo. Necessariamente, você tem uma clique. Senão, você poderia ter aumentado esse seu anti-emparelhamento, né? Perdão. O tempo todo, se em algum momento eu falar emparelhamento, na verdade, é um anti-emparelhamento, né? São arestas que não existem no grafo. Então, como esse seu anti-emparelhamento é o maior possível, né, você não pode ter mais uma não aresta no que sobra do grafo, senão você teria aumentado. Então, o resto do grafo é necessariamente uma clique.
E aí o que a gente vai fazer é particionar os vértices da clique em classes de equivalência com respeito à vizinhança nesse anti-emparelhamento. Então, dois vértices da clique que enxerguem exatamente os mesmos vértices do anti-emparelhamento, eles vão estar na mesma classe, certo? Que é mais uma coisa que a gente pode fazer em tempo polinomial. E aí o que a gente vai fazer em busca de kernelizar, ou seja, em busca de achar uma instância menor com respeito ao parâmetro, não, o parâmetro é esse nosso K. O que a gente vai tentar fazer é limitar o tamanho dessa clique com relação ao K. Então, a gente vai tentar dizer que a quantidade de classes de equivalência ela é limitada por K, e a gente vai tentar dizer que a quantidade de vértices em uma classe de equivalência também vai ser limitada em K. Ou tentar achar uma instância menor que satisfaça isso. Certo? Então, o que a gente faz? A gente tem uma análisezinha de casos para chegar a limitar o tamanho dessa clique, certo? Então, um primeiro caso que a gente analisa, por exemplo, bom, eu pego uma classe de equivalência que tenha pelo menos dois vértices, e para essa classe de equivalência existe uma anti-aresta, né, uma não aresta desse nosso anti-emparelhamento, que essa aresta ela não é vista pela minha classe de equivalência. Lembrando, todos os vértices na mesma classe de equivalência, eles têm a mesma vizinhança. E aí pode acontecer que para uma não aresta dessa, né, do M barra, pode ser que nenhum vértice da minha classe de equivalência enxergue nenhuma das extremidades dessa anti-aresta. E eu estou assumindo que tem pelo menos dois, tá? Bom, se isso acontecer, a gente tem um problema, porque, na verdade, a gente deveria ter um emparelhamento maior, né? Eu poderia trocar a aresta do anti-emparelhamento que eu achei por duas dessas não arestas da minha classe de equivalência para as extremidades distintas, né, da minha não aresta, e aí eu obteria um anti-emparelhamento maior. Então, na verdade, isso não pode acontecer. Então, qualquer classe de equivalência que não enxergue as duas extremidades de uma não aresta, ela tem no máximo um vértice, tá? E aí a gente trata esse caso como um caso especial, degenerado, a gente chama inclusive de especial, uma classe de equivalência especial, e a gente mostra que essas classes especiais, elas são poucas. Na verdade, a gente faz uma análise de caso para mostrar que a gente pode ter, no máximo, K menos uma dessas classes, tá? Então, tratado esse caso de não enxergar as duas extremidades da aresta, a gente vai tratar, bom, então as minhas classes de equivalência, elas enxergam pelo menos uma extremidade, né? E aí o que a gente vai dizer é que, bom, tá certo que cada classe de equivalência tem que enxergar pelo menos, os vértices da minha classe de equivalência tem que enxergar pelo menos uma extremidade, mas não pode acontecer também que duas classes de equivalência distintas, né, não enxerguem extremidades distintas, porque aí, de novo, eu poderia ter aumentado o meu anti-emparelhamento. Isso significa que se para uma não aresta tem alguma extremidade que não é vista por uma classe de equivalência, essa extremidade ela é bem definida, é a mesma extremidade para todas as classes de equivalência. Então, esses vértices em vermelho são para representar esses vértices evitáveis, né? Assim, se tem um vértice que não vai ser visto por alguma classe de equivalência, ele tem que ser o mesmo para todas as classes de equivalência. Mas pode, é claro, acontecer que a classe de equivalência enxergue as duas extremidades. E aí, com essa análise de caso, de quais são os tipos de vizinhança que uma classe de equivalência pode ter em cima do anti-emparelhamento, basicamente o que a gente sabe é que, bom, cada classe de equivalência, tirando as especiais, né, elas ou vão enxergar exatamente uma extremidade, e essa extremidade é exatamente aquela que não é a evitável, né, não é esse vértice vermelho, ou ela vai enxergar as duas. E aí é dessa forma que a gente limita o número de classes de equivalência com respeito ao tamanho desse anti-emparelhamento, limitando o tipo de vizinhança, né, que tem, só tem essencialmente dois casos possíveis, né? A menos das especiais, mas enfim, as continhas funcionam. Então, a quantidade de equivalências a gente sabe limitar, e aí para limitar a quantidade de vértices em uma classe de equivalência, é aí que a coloração aparece, a coloração ponderada aparece, de fato, porque até aqui o argumento era só, essencialmente, de emparelhamento, né? A brincadeira é que, bom, aqui você tem uma clique, então você tem que dar uma cor diferente para cada vértice. E aí o que você pode tentar fazer é reutilizar as cores dessa clique no seu anti-emparelhamento. Mas como tem essa coisa de que cada classe de equivalência tem que enxergar pelo menos uma das extremidades,
de cada não aresta, né? Bom, a menos das especiais, de novo, que a gente trata separadamente. Então, no máximo, K-1 cores de uma classe de equivalência podem ser usadas nessas arestas, que é uma cor para cada antiaresta. Então, a única coisa que a gente argumenta, e tem que fazer com algum cuidado, mas não é tão complicado dizer, é que se você quer fazer isso de maneira esperta, o que você faz é usar as cores dos vértices mais pesados. Então, basicamente, para cada classe de equivalência, você só precisa gastar guardar os K-1 vértices mais pesados. Os caras mais leves, né, você não tem interesse em usar as cores dele nas arestas do emparelhamento. E aí, dessa forma, a gente limita o tamanho dessa clique, e aí você obtém um kernel, você obtém uma instância menor, que você aí vai poder fazer a sua força bruta, etc., para resolver o problema, e é equivalente à instância original, certo? A gente também mostra que você não deve conseguir um kernel polinomial, mesmo se você trabalha com grafos split. E aí, para fazer esse tipo de demonstração de que você não consegue um kernel polinomial, ou seja, não existe um algoritmo polinomial que lhe leve a uma instância cujo tamanho é um polinômio no tamanho do parâmetro, o que você precisa fazer é uma redução que a gente chama de transformação polinomial parametrizada. Então, você tem que sair de um problema parametrizado para outro problema parametrizado em tempo polinomial. Então, até aí é, digamos assim, um pouco parecido com a redução de NP-completude. O que você tem que ter cuidado é que o parâmetro da sua instância de chegada ele tem que ser um polinômio no parâmetro do problema de partida, certo? Então, já era conhecido que o problema de set cover é um problema que, se você parametrizar pelo tamanho do universo, você não deve conseguir fazer um kernel polinomial para ele, a menos que, enfim, essa hipótese de complexidade, NP está contida em NP menos poli, né, enfim, seja verdadeira. Certo? Então, o que a gente faz é isso, é fazer uma redução de set cover para problema de coloração ponderada em grafos split. E, na verdade, a redução é bem simples, a gente só reaproveitou, digamos assim, uma redução que já existia de NP-completude para grafos split. A única coisa que a gente fez foi mudar os pesos e verificar que tudo funciona bem. Então, o problema de set cover é o seguinte, né? Você tem um conjunto universo U e você tem uma família de subconjuntos S, e você quer saber se você consegue achar no máximo K desses subconjuntos cuja união cobre o universo inteiro, né? Então, o que você faz é construir um grafo split, ou seja, é um grafo particionado, né, numa clique no conjunto independente. Você coloca para cada elemento, para cada subconjunto, você coloca um vértice na sua clique, e a ideia é que os elementos do universo que pertencem àquele subconjunto, eles vão ser cobertos por aqueles subconjuntos. A ideia é que eles tenham a mesma cor, certo? Então, o que você faz é que você vai ligar S aos elementos que não estão nele. Porque um subconjunto ele não vai ter a mesma cor de um elemento que não está nele, ou seja, ele não vai poder cobrir um elemento que não está nele. Então, você tem uma não aresta aí, né, dessa clique para o conjunto independente, quando o elemento, que está lá no independente, ele vai poder ter a mesma cor do subconjunto ao qual ele pertence. Certo? E o parâmetro, como eu disse, é o tamanho do universo, né? Então, o problema de set cover, mesmo que você se permita fazer... enfim, você não vai conseguir fazer algo uma kernelização em que seja polinomial no tamanho do universo. O tamanho do universo é que é o parâmetro, não é a quantidade de subconjuntos que eu vou escolher. Isso aqui é importante, tá? Então, o K é a quantidade de subconjuntos que eu vou escolher, tudo bem, mas o L, que é o tamanho do universo, é que é o parâmetro para o qual a gente não consegue um algoritmo de kernelização, certo? E o que a gente faz é construir esse grafo split e você coloca pesos L para os vértices da clique e L mais 1 para os vértices do estável, onde esse L é a quantidade de elementos que você tem aí no estável, é a quantidade de elementos do universo, certo? E aí o que dá para mostrar é que, bom, o mais importante é o que está nesse slide, é que o seu problema de partida, o seu set cover, ele tem uma solução, ele é uma instância assim, sim, somente se o seu problema de chegada, de coloração ponderada, ele tem uma solução com
SL mais L. Então, o que esse L mais L traduz, né? Os vértices da clique, você tem cardinalidade de S deles, cada um deles tem peso L. Então, para colorir a clique, você não vai ter que fazer nada muito diferente do que dar uma cor para cada um deles, e isso já lhe dá um peso de cardinalidade de S vezes L, certo? É o que aparece no termo aí da fórmula. E para cobrir os vértices do estável, você vai reutilizar cores da clique, você não tem o direito de usar nenhuma cor nova, porque senão vai ser caro demais. E para cada cor que você usar no estável, como os vértices do estável eles são um pouco mais caros, né, o peso deles é L mais 1, para cada cor que você usar no estável, você vai pagar uma unidade a mais. Isso significa que você usou no máximo L cores para cobrir os vértices do estável. Certo? E aí você faz as continhas para dizer que os parâmetros estão de acordo, esse parâmetro K', né, para o problema de coloração ponderada, de fato, ele só depende do K anterior. Enfim, você mostra que, dessa forma, você mostra que você não deve esperar achar um kernel polinomial mesmo restrito a grafos split. E usando as mesmas ideias que a gente falou das duas demonstrações, né, de fazer um algoritmo de kernelização para o caso geral e mostrar que não existe kernel melhor no caso geral mesmo, enfim, mesmo restrito a grafos split, a gente consegue usar essas ideias no caso particular de grafos split, em que cada vértice da clique tem uma quantidade limitada de vizinhos no estável. Então, a gente, usando as mesmas ideias, a gente diz, olha, aqui, a ideia da kernelização no caso geral, a gente, como eu sei depois que eu estou num grafo split, eu tenho alguma informação a mais, né? E aí a gente consegue melhorar, digamos assim, a kernelização, enfim, mostrar que tem esse kernel K elevado a D para essa subclasse de grafos split, D aí a quantidade de vizinhos, né, que cada vértice da clique pode ter no estável, e que não dá para fazer muito melhor. Você não deve conseguir fazer algo muito melhor do que isso. Bom, tem um fator aí de 1/2, né, no expoente. Certo? Bom, e é isso. Era só para dar uma ideia de como são as demonstrações. Como eu disse, a complexidade não parametrizada mesmo, polinomial NP completo para P4 espaços, continua em aberto, apesar de que tem um forte indício de que tem uma boa chance de ser difícil, porque é difícil fazer a união de junta de árvores, então é de esperar que seja difícil fazer a união de junta de P4 espaços. A gente mostrou um algoritmo FPT para o problema dual NAK, e a gente mostrou que não dá para fazer melhor do que 2AK, então tem uma brecha aí que você pode tentar melhorar, o limitante inferior ou superior. E a gente tem um kernel cúbico para grafo de intervalo, que não é tão complicado e talvez dê para dar uma melhorada. E além de achar algumas outras classes de grafos que você consiga achar kernel polinomial, né? A gente mostrou algumas classes, mas por que não dar uma olhada em outras classes, né? Bom, e é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Júlio. Então, pessoal, vamos agradecer o Júlio por essa palestra. Valeu, Júlio. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Quem tiver pode falar ou pode se manifestar no chat. Então, o Leilton e a Celina. Celina, pode perguntar, aproveitar que você já está com o áudio ligado. Não, Leilton foi antes de mim. Leilton, vai lá, eu falo depois de você. Não, eu faço questão que a Celina fale. Bom, Leilton, obrigada. Bom, eu vou então fazer, na certa minha pergunta vai ser mais simples, aí depois o Júlio pode falar bastante, explicar bastante coisa aí que Leilton, na certa, vai ter que perguntar. Mas, para mim, Júlio, eu fiquei curiosa, porque você motivou, né, e de classes, né, de grafos, e até algumas pessoas que estão assistindo, a Sheila Almeida, tá? E nós temos trabalhado bastante coloração, mas coloração de arestas, né? Então, a gente sempre também querendo saber sobre essa classes, né? Porque para coloração de arestas está aberto também, né? Para cografos, como você sabe. Mas aí, como você mencionou um resultado para split, e depois mencionou um resultado para intervalo, que são duas classes de subclasses, digamos, de grafos cordais, né, que sempre é a classe que chama mais atenção, né? Eu queria saber o que você poderia dizer. O que eu entendo, vê bem, Júlio, por favor,
que o resultado que você falou, porque você falou um num sentido e outro no outro, né? Um resultado no mau sentido para o split e no bom sentido para o intervalo, né? Então, aí, se você quisesse tratar mais de subclasses de grafos cordais, o que você nos recomendaria, por favor? Não sei se fez sentido a minha pergunta. Sim, faz todo sentido. Bom, aqui é um resumo, né, eu imagino que vocês estão vendo os slides. Obrigada. Né? Então, aqui é um resuminho do que a gente fez, né? Então, o que a gente sabe, né, é que no caso de grafos split, a gente mostra um kernel, foi a demonstração que eu fiz, né? A gente mostra um kernel exponencial para um grafo qualquer, né? Então, para a classe de grafos cordais ou para qualquer subclasse de grafos cordais, esse algoritmo de kernelização funciona, né? Ou mesmo o algoritmo, enfim, é aquela coisa, né? A gente tem um algoritmo FPT, eu não falei muito a respeito, e tem um algoritmo de kernelização exponencial, né? Então, do ponto de vista da pergunta, será que é FPT ou será que é W difícil? Mesmo no caso geral, é FPT. Certo? Então, mesmo para grafos cordais ou qualquer subclasse de grafos cordais, a gente tem esses algoritmos valem, né? A questão é que, estando em uma subclasse, você pode tentar melhorar, né? Esse algoritmo FPT ou esse algoritmo de kernelização. Então, o que a gente mostra é que, por exemplo, a gente tem um kernel exponencial no caso geral, e para grafos split, a gente diz que você não deve esperar um kernel polinomial, ou seja, você não deve esperar esse algoritmo que vale levar numa instância menor equivalente, cujo tamanho seria um polinômio no valor do parâmetro. O parâmetro é esse k, né? É o tanto que eu quero economizar dessa coloração ruim. Certo? Mas, já no caso de grafos de intervalo, a gente tem esse kernel cúbico, né? Então, a brincadeira aqui é, como a gente sabe que é FPT no caso geral, a gente tem kernel no caso geral, a brincadeira é tentar melhorar a complexidade dessas duas coisas, né? Ou de um algoritmo FPT, ou do tamanho de um kernel que você consegue encontrar para qualquer classe de grafo. E aí, a gente não fala nada em particular para grafos cordais, por exemplo. Então, para grafos cordais, em princípio, a gente não sabe nada melhor do que essa complexidade de FPT ou do que esse tamanho de kernel exponencial. Então, uma pergunta em aberto pode ser tentar melhorar essas complexidades, tentar achar um kernel melhor do que esse para grafos cordais, por exemplo. É claro que, como a gente prova que não existe kernel polinomial mesmo para grafo split, é de se esperar que você também não vá achar um kernel polinomial para grafos cordais, porque é uma subclasse. Mas nada impede de achar algo melhor do que esse 2 elevado a k mais 1, k menos 1, enfim, essa formulazinha, né? Não sei se foi claro, mas... Beleza, valeu, Júlio. Obrigado, Celina, pela pergunta. Leilton, por favor. O Vinícius não queria complementar, acho que... Não, o Vinícius tem um comentário, ele é o último. Não, pode falar, Vinícius. Eu pensei que ele ia... Não, meu comentário, bom, já que já abriram a oportunidade, é porque o Júlio e o Ignacio já trabalhavam nesse problema antes, né? O Júlio apresentou vários resultados que ele já tinha antes da gente trabalhar com essa parametrização. E aí, só aproveitar que a Celina está aqui, eu não sei se a Celina vai se lembrar, mas lá no início de 2018, teve um evento no IMPA em que o Xin Huang teve e deu uma palestra. E aí, em algum momento, eu não lembro se era um paper que a Celina estava lendo ou que o Xin estava lendo, mas um dos dois veio me perguntar, eu acho que o Xin estava com uma dúvida e a Celina me pediu ajuda sobre parametrização dual de outro problema de coloração. E basicamente, eu fiquei com essa coisa de parametrização dual na cabeça, e quando a gente estava lá em Fortaleza e a gente sentou para conversar sobre coloração ponderada, aí veio essa ideia na minha cabeça, eu perguntei para o Júlio, né, já fizeram alguma coisa de coloração ponderada para esse problema? E foi assim que a gente começou a trabalhar. Então, só para
para comentar sobre como é que... E, na verdade, a gente nem sabia daquele resultado do Escoffier, né, o Júlio? A gente descobriu depois da submissão que já tinham trabalhado na parametrização dual, por sorte os nossos resultados melhoravam, respondiam perguntas que a gente tinha deixado abertas, né? Então, a gente poderia ter gastado muita energia à toa, mas foi positivo. Maravilha, maravilha. Leio. Oi, obrigado. Então, só para entender, a minha pergunta é outra, mas antes eu queria fazer uma pergunta, só para complementar o que a Cillian tinha perguntado. Você falou que você tem kernels polinomiais para essas classes particulares de grafos, né? Isso. Mas aí os resultados de hardness, como é que ficam? Assim, quando você tem um algoritmo de kernelização, significa que em tempo um algoritmo de kernelização é o quê? Em tempo polinomial, você consegue reduzir o seu problema a uma instância equivalente, cujo tamanho dessa instância só depende do parâmetro. E aí, como que a gente quer qualquer função do parâmetro, possivelmente exponencial, vezes polinomial no tamanho da instância? Então, se você consegue, em tempo polinomial, ser levado a uma instância pequena, que dependa só do parâmetro, quando você chega lá, você faz a sua força bruta e testa em tempo linear, normalmente, se a sua solução é válida, né? Enfim, o tempo polinomial que seja. Então, em geral, quando você tem um algoritmo de kernelização, você tem um algoritmo FPT. Então, do ponto de vista... Então, do ponto de vista de complexidade, se você consegue kernelizar, diretamente você tem um algoritmo FPT. Então, para todas essas classes, FPT, mas... e aí, portanto, não precisa olhar W dificuldade, né? Agora... Não, mas eu estava perguntando mais no sentido de... É porque eu acho que para weighted coloring, vocês falaram que não tem kernel polinomial. Não, desculpa. Como é que chama? Dual... A parametrização dual de coloração ponderada, se você olha o problema de coloração ponderada com parametrização dual, não tem kernel polinomial para grafos split. Mas aí quando você restringe essas classes de grafos para grafos mais particulares, sei lá, interval graphs, etc., o hardness não tem nenhum resultado conhecido. Você não vai... não que eu saiba, você não vai dizer que não tem kernel polinomial, porque a gente mostrou um, mas é claro que você pode mostrar limitante inferior, que é aquela sua complexidade que você... Quer dizer, que aquele tamanho de kernel que você achou é ótimo. A gente faz isso, é o último item aqui desse meu slide, né? A gente faz isso para uma subclasse de split, que foi esse resultadozinho que eu comentei no final, né? Que se você pega splits, em que cada verso da clique tem uma quantidade limitada de vizinhos no estável, para esse caso a gente tem um kernel e o tamanho desse kernel é quase o melhor possível, né? Porque a menos de um fator de 1 meio no expoente não dá para achar kernel melhor. Mas para essas outras subclasses de comparabilidade, intervalos a gente não tem esse resultado, a gente não tem esse limitante inferior no... Eu fiquei curioso, porque sempre que eu vejo falar de limitante inferior de kernel, sempre não tem kernel polinomial, mas é mais raro você falar, não tem kernel linear, quadrático, é mais... Mas essa coisa de não ter kernel polinomial linear, etc., isso é só na redução, sabe? Assim, na redução, depende, por exemplo, da função que você consegue entre o parâmetro que você tinha antes e o parâmetro da instância que você constrói. Por exemplo, o meio que aparece no último slide lá, eu estou chegando... Por exemplo, esse exponencial k elevado a d menos 3 sobre 2, esse sobre 2, ele vem porque na reduçãozinha que a gente faz, o k e o k', eles têm essa relação quadrática. Entendi. Então, essa questão de limitar, né, o tamanho do kernel, em geral, ela aparece na redução, né? Se me permitir complementar, Júlio, para ajudar a responder o Leilton, é porque as provas de inviabilidade de kernel polinomial, geralmente a gente se baseia em teoria de compressão, e aí a gente usa um framework de
de destilação. Então, a gente baseia na hipótese de que a hierarquia polinomial não colapsa, para a gente fazer a hipótese de que CoNP não está contido em NP/pori. Então, em geral, se você quer só provar que não admite kernel polinomial, é mais fácil, porque você pode só fazer uma redução, ou uma composição, ou uma cross-composition, qualquer coisa desse tipo. Se você quer provar, por exemplo, que não existe kernel quadrático, não existe kernel linear, ou não existe kernel cúbico, né, um determinado grau aí do polinômio, aí o argumento você não vai usar esse framework. Uma coisa que dá para pensar, por exemplo, se você sabe que um problema não pode ser resolvido em 2 elevado a ozinho de k ao quadrado, então você pode usar isso muitas vezes para dizer que você não vai conseguir um kernel ozinho de k ao quadrado também, porque dependendo do problema, na maioria das vezes isso se aplica, um backtracking ali no kernel já daria 2 elevado a O do tamanho do kernel. Então, aí quando você tem esse tipo de estrutura, você consegue dar prova de inviabilidade para um determinado tamanho de kernel específico, mas aí acaba sendo mais dependente do problema, né? O framework geral é só para inviabilidade de kernel polinomial. Eu acho que faz sentido, acho que faz, pelo menos explica por que a grande maioria é sempre não polinomial. Mas eu acabei... A forma o resultado mais fácil de provar, né? Os outros dependem muito da natureza do problema. A maioria usa cross-composition ou composition, que é mais tranquilo. No caso, a gente já partiu de um problema para o qual já tinha um limitante inferior, e aí a gente só tem que tomar o cuidado e manter os parâmetros mais ou menos na mesma ordem. Né? Uhum. Desculpa monopolizar, eu posso voltar à minha pergunta original, que é bem diferente, mas... Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, quando vocês fizeram a parametrização dual, o valor da solução lá, eu acho que está no slide 16, o valor da solução é no máximo a soma de todos os pesos, né? Isso. Menos K. Isso. O que me deixa meio intrigado é porque esse K é um valor absoluto e a soma é a soma nos pesos, né? Então, você está meio que misturando unidades. Então, eu fiquei pensando, será que... Eu acho que a primeira resposta seria sim, a segunda é não, mas eu não faço ideia, não tenho intuição. E se a gente considerasse outro tipo de parametrização dual, por exemplo, se somar a soma de todos os vértices menos os K vértices mais leves, ou outra parametrização é a soma de todos os vértices menos os K vértices mais pesados. Quer dizer, a primeira eu acho que pela sua redução talvez funcionaria. A segunda eu já não faço ideia. Toda parametrização, por definição, é válida. Você tem o direito de olhar para o seu parâmetro e estudar. E faz todo sentido você... Peraí, faz todo sentido? Eu acho que tudo dá errado, porque poderia ser arbitrariamente maior. Então, você consegue encodar no maior peso informação que enfim, captura a dificuldade toda do problema. Agora, pelos K mais leves, eu acho que toda a argumentação continua valendo. Porque acho que no set cover vocês só usaram os 2, né? 2 pesos. Só 2 pesos. Eu acho que, não sei por que não funcionaria. Pelo menos para os resultados positivos, sempre que a gente tem alguma economia, né, a gente fala assim, está economizando pelo menos uma unidade. Mas se ao invés de uma unidade fosse um peso, né, seria pelo menos o iésimo menor peso, né? Então a argumentação funcionaria assim. Não, legal, obrigado, então. Gostei da palestra, achei bem legal. Beleza, valeu, Leilton. O Jaime tem uma pergunta também. Jaime. Oi, obrigado. Primeiro, parabéns pela palestra, Júlio, tanto
tanto do ponto de vista de conteúdo, mas como do ponto de vista didático também. Obrigado. O que eu considero importante. Bom, minha pergunta é super rápida. Na realidade, são duas perguntas muito rápidas sobre classes específicas. Que classes vocês provaram para subclasses de arcos circulares que você menciona? Quais foram as subclasses que vocês provaram o resultado? Só a subclasse Normal Rayleigh. Normal Rayleigh Circular Arc. Ah, entendi. Só essa, né? É só essa. É só porque, para não ter que definir Normal Rayleigh, a gente bota só subclasse, mas é mais fácil. Mas, enfim, Normal Rayleigh Circular Arc. É só essa classe. Tá bom. E a outra coisa é a seguinte, qual é a complexidade do problema geral de weighted coloring? Talvez você tenha falado, não sei, no início da palestra, para intervalo próprio. Boa pergunta. Dá para resolver? Não tenho certeza se já foi estudado. Assim, eu sei que para gráfico de intervalo é NP completo, mas intervalo próprio nunca apareceu na minha listinha de resultados sobre complexidade parametrização, sobre coloração ponderada. Eu não sei se foi estudado. Assim, eu acho que não tem nada feito para gráfico de intervalos unitários, mas bom, assim, do que eu vi, eu acho que não tem nada feito, mas talvez tenha algoritmo aproximativo. Bom, tem algoritmos aproximativos para gráficos de intervalo, salvo engano, e aí se aplicaria também, mas complexidade mesmo, eu não sei se foi estudado. Para gráfico de intervalo porque intervalo próprio tem uma... em relação a intervalo, ele é bem mais restrito. Sim. Tem uma caracterização única, de uma sequência única de vértices. Na realidade, duas, né? Dado um gráfico de intervalo próprio, existe uma sequência única de vértices que pode ser útil para isso. Mas, enfim, divagações. Tá legal, obrigado, então. Se eu encontrar alguma coisa, eu te encaminho, mas eu tenho a impressão que não foi estudado no intervalo próprio. Tá bom. Beleza, valeu, Jaime. O Everton tem uma pergunta, Júlio. Opa. O Everton. Bom, primeiro eu vou dar os parabéns, porque realmente foi um ótimo seminário. Eu acho que provavelmente você já falou, mas é que agora me deu um branco. Quando é uma união quando é uma floresta, né, você falou que não dá para fazer melhor do que quase P, né? E se for uma árvore, como que fica? Não, o resultado é mesmo para árvore, não dá para fazer melhor do que N log N. Ah, perfeito. Assumindo a TH, né? Isso, assumindo a TH. Legal. Só um comentário. Esse resultado, na verdade, ele é muito interessante, né? Porque é difícil você achar problemas em QP que você sabe provar que não vão, que muito provavelmente não vão estar em P, né? Em geral, a maioria dos problemas que estão em quase P depois se prova que está em polinomial. É bem incomum problemas que estão em QP e que, assumindo alguma hipótese, você sabe que ele não está em P. Então, é um resultado bem legal. Eu removi... Na verdade, eu tenho que agradecer, talvez seja tarde, mas eu tenho que agradecer ao Ignazio pelos slides, eu roubei a maior parte deles. E na economia de tempo, eu tirei exatamente duas frasezinhas que ele tinha, quando a gente fala aqui desse resultado em árvores, que ele exatamente coloca duas frasinhas dizendo que, bom, esse problema de ponderada em árvores, ele é pouco provável de ser polinomial, porque implicaria um algoritmo subexponencial para o SAT, mas ele também é pouco provável de ser NP completo pelo mesmo motivo, porque ele tem um algoritmo subexponencial e
De fato, essa redução é bem complicada, são várias... Eu não sei. Foi uma ideia genial que o Stefani teve. E de Mas fato... vocês conhecem outros problemas dessa natureza, Júlio? Desculpa interromper. Cara, eu não sei te dizer assim, bufo, mas eu acho que eu já, assim, eu não tenho em mente um, mas existem. Porque essa fotografia aí é bem exótica, né? E é bem interessante ter esses exemplos. É claro que é uma redução que não preserva o tamanho de instância, né? É uma redução direta de traceSite, mas que não preserva o tamanho, né? Para poder exatamente, digamos assim, converter esse não existir 2 AOzinho de N do site para não ter 2 elevado a log² de N no nosso problema lá, né? Aí a gente usa pesadamente árvore de binomiais lá, como gadgets, que se comportam bem, mas tem várias ideiazinhas interessantes lá na redução, é um negócio bem complicado. Mas, enfim, foi o Stefani que teve essa ideia e fez um resuminho em 4 páginas para a gente das ideias que ele teve, mas a gente passou algumas semanas tentando traduzir o Stefani para o mundo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Sobre os pesos, é sabido alguma coisa, por exemplo, se a distribuição dos pesos segue alguma distribuição, ou se os pesos são constantes, ou... Tipo, o problema seria... Os pesos são constantes. Fortemente difícil. Se os pesos são constantes, os pesos são todos iguais, é equivalente ao problema de coloração. Claro. Multiplicar todos os pesos por um mesmo fator multiplicativo, por uma mesma constante, também não muda o problema, né? Porque o resultado só vai ser multiplicado por esse mesmo alfa. Sim. Tem um resultadozinho de polinomialidade se você tem bipartido com só 2 pesos, por exemplo. Mas se o maior peso é uma constante, fica como? Se todos os pesos são 1, já é coloração, né? Se todos os pesos são 1, já dá coloração, né? Não, sim, mas aí eu estou pensando no caso parametrizado, né? Tipo, talvez uma instância difícil, sob o ponto de vista parametrizado, pode ficar mais fácil. Nessas nossas reduções nessas reduções que a gente fez lá para árvores, e mesmo as reduções que a gente fez com o Ignaz depois para a complexidade parametrizada, elas usam os mesmos gadgets da redução anterior, e todas elas têm pesos exponenciais. Então, isso na construção, né? Mas, agora sim, nesses resultados de NP completude, a maioria dos pesos são pesos que não são exponenciais no tamanho do grafo, sabe? Então, assim, eu não sei te dizer algum resultado bonitinho que se os pesos forem limitados, aí tem alguma coisa... Aparentemente, então, faz sentido pensar no maior peso como um parâmetro agregado. Os casos que são difíceis. Sim. Acho que sim. Você diz para coloração dual mesmo? Ou para parametrização dual, perdão? Para todo caso que você tenha uma prova de dificuldade, você pode pensar em agregar o maior peso como parâmetro também. Você tem que pegar alguma coisa que seja, entre aspas, fácil para coloração clássica, difícil para ponderada, e ver para tentar encontrar alguma coisa no meio, né? Se já for fácil nas duas, não faz diferença. Isso. Aí brincar aí com o between, né? Pessoal, vamos... Então, muito obrigado por todas as perguntas. Vamos agradecer o Júlio mais uma vez. Um abraço, Júlio. Outro. Aliás, um beijinho no Igor. Tchau, tchau. Tá, vou